Oi, gente! No Maquiando o Cliente de hoje, eu vou mostrar para vocês uma maquiagem em pele madura que eu fiz na minha mãe. Eu começo aí com o tônico hidratante da Tracta, né? Pele madura, quanto mais coisas hidratantes a gente usar, melhor. Logo depois eu venho com a água termal da Vichy. Tem que ser uma água termal de qualidade, né? Boa. Depois eu venho com o serum anti-aging da Make Be. Não é o melhor serum anti-idade que tem, mas foi o que eu adquiri no início, né? Para montar meu kit de maquiagem. E ele é um produto bem hidratante, muito bom para pele madura. Em seguida, eu venho com as bases hidratantes da Vult e eu resolvi fazer uma coisa diferente nessa maquiagem dela. Como nós sabemos, pele madura a gente tem que usar o mínimo de produto possível. Então eu usei uma base um tom mais escuro do que o dela para fazer o contorno, como se fosse um contorno em creme, mas com a base já direto. E usei um tom mais claro para as partes mais claras do rosto. E depois vim esfumando isso tudo. Então eu não usei corretivo, como vocês podem ver aí. Só a base já cobriu bem as olheiras. E quanto menos produto, melhor. Então eu fiz essa iluminação e contorno com as bases mesmo. Bases de tom mais claro e mais escuro. Para a gente conseguir esse efeito sem sobrecarregar essa pele de produto. Em seguida, eu vim com um pouquinho de corretivo para neutralizar uma mancha que ela tinha ali e para apagar o final da sobrancelha dela, a sobrancelha dela vai até muito embaixo, então eu fui apagando com corretivo. Depois eu venho com um contorno Cool Super Cool da Arela e uso a parte fria do contorno apenas no nariz, já que o contorno do resto do rosto a gente já fez com a base, não é? Agora vamos de pó, eu vou usar esse Soft Light compacto da Arela também, que ele é bem fininho, bem leve, tem que ser um pó bem leve para pele madura. Eu aplico com a esponjinha ali na área das olheiras, do bigode chinês e do pé de galinha e em seguida eu já venho retirando o excesso. Depois eu venho com blush e iluminador, ambos em bastão. Quanto mais produto cremoso a gente usar em pele madura, melhor. E aí eu venho aplicando direto na pele da cliente, porque depois eu vou pegar um papelzinho com álcool 70 e passar no bastão e limpar. Depois eu venho com um pincel limpo, esfumando esse blush e iluminador ali. E eu reparei olhando que o blush acabou ficando muito para baixo, principalmente no lado direito. Então eu volto com a esponjinha um pouquinho de base ali, porque se a gente colocar esse blush muito embaixo, a gente vai acabar puxando a feição para baixo. Agora eu vou para a sobrancelha, eu uso esses lápis de sobrancelha da Kiko Milano, a cor 01, que é bem escura, e a cor 02, que não é tão escura. Eu começo com a cor 02, delimitando, eu preciso aproximar as sobrancelhas dela, e como na maquiagem de pele madura a intenção é que a gente coloque sempre na diagonal crescente, eu tô puxando o início da sobrancelha para baixo para conseguir criar essa diagonal crescente. A sobrancelha dela é bastante complicada de fazer porque ela tem uma assimetria, uma sobrancelha é diferente da outra. As sobrancelhas são bem afastadas, então foi a parte assim que eu mais demorei na maquiagem, tentando igualar e olhando pela câmera que estava gravando o tempo todo para ver se eu estava conseguindo igualar um lado com o outro. Mesmo assim não ficou perfeitinho, mas pelo menos ali o início da sobrancelha eu consegui botar as duas começando na mesma altura, na mesma posição, que é o que mais impacta a imagem da pessoa, tá? De paleta de sombra, eu vou usar a minha da Jaclyn Hill. Eu estou apontando aí as cores que eu pretendo usar. Acabei usando uma cor clarinha, cintilante lá de cima para iluminar o canto interno.
E eu começo esfumando o marrom mais claro no canto externo, puxando um pouquinho para o côncavo. De técnica, eu vou fazer um cat eye ou um esfumado diagonal, que é, de novo, tentando levantar esse olhar, trazer mais jovialidade nas expressões. Na sequência, a gente vem com o marrom mais escuro na mesma área, canto externo dos olhos, puxando para o canto externo e côncavo. E depois eu começo o degradê para a parte interna. Eu uso uma cor mais clara no meio da pálpebra e o tom cintilante no cantinho interno para iluminar. Com um pincel lápis eu venho com o preto mais na raiz dos cílios, ali levemente esfumando para cima, na diagonal também. E em sequência a gente já vem com o lápis preto, eu escolhi o da Avon, para o Mega Impact da Avon, para fazer também o contorno dos olhos, a parte inferior dos olhos, também puxando na diagonal. Então, como a gente faz bem fininho no canto interno e mais grosso para o final dos olhos, e na parte de baixo o contrário, mais grosso na parte interna e vai afinando para o final, que é para levantar também esse olhar, levantar essa expressão e deixar essa maquiagem toda na diagonal crescente. Em seguida, a gente vem com o marrom esfumando só a parte interna dos olhos com o lápis, né, que é a parte que a gente deixou mais grosso para dar acabamento e para reforçar esse agateamento dos olhos. Logo depois, eu passei o lápis na parte interna dos olhos também, porque senão ficou com um acabamento um tanto diferente que eu não queria. E voltei com a sombra preta para reforçar ali por cima do lápis no canto externo superior. Agora é a hora da máscara de cílios. Eu usei essa que é minha mesmo, né? Se tratando da minha mãe, que aí eu não precisava usar os aplicadores descartáveis. E se você tiver dificuldade, olha a dica aí. Aplique com a cliente com os olhos fechados. Você pode esfregar assim de um lado para o outro. Eu vou usar de batom esse da Avon, que é hidratante, que é o Caramelo Couro, bem famoso, né? Um batom da linha Supreme Oil, que deixa os lábios bem hidratados. Gente, tudo que for hidratante para pele madura é melhor, tá? Hidratante, glow. Claro que você não quer cintilante, você quer uma pele iluminada, etc. Nessa parte eu voltei com o contorno para fazer uma leve sombra abaixo do nariz dela e aproximar as feições nariz e boca, que são um tanto afastados no rosto dela, então isso é uma coisa do rosto dela. E na sequência eu venho colando os cílios postiços. Eu usei um cílio bem grande para combinar com o tamanho dos olhos dela e com o efeito que eu queria na maquiagem. E esse foi o resultado, ó, eu venho aí com uma bruma fixadora só para dar o acabamento, e muito importante usar a bruma fixadora para finalizar a pele madura, para ela ficar com um aspecto viçoso, hidratado, bonito. E o resultado foi esse, uma maquiagem mais mate, mas com os pontos estratégicos hidratados, né? Uma radiância, uma pele com um viço, uma boca bem hidratada, mas o olho mate para não evidenciar qualquer ruga, pé de galinha, essas coisas que tem na área dos olhos, né? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.